Explica, por favor, qual a força da maçonaria no Brasil de hoje? Vamos falar sociedades secretas. Das sociedades discretas aí. A força só todos os presidentes do país foram e eles só colocam isso e todos os presidentes que entram. Assim, é uma coisa muito forte, com certeza. O alto comando militar, sem falar de outros lados mais obscuros aí, envolvendo até com coisas aí que é melhor nem citar. Mas como aquela do mais pesado. Benjamin Franklin, né? Ele era esse é inglês, né? O Benjamin Franklin é americano, da independência americana. Ele foi embaixador na França, mas também morou um tempo na Inglaterra. Na Inglaterra se envolveu com o Hell's Fire Club. Uma coisa como o Clube do Fogo do Inferno. E lá depois descobriram ossos humanos, né, enterrados lá. Então é uma coisa bem pesada. Não, mas eu me refiro assim ao envolvimento de uma ala mais obscura dentro dessas ordens aqui que estão relacionadas a crime organizado mesmo. Ah, tá. Então, existe o crime organizado no Brasil. Isso aí se provou muito na Itália, né? Essa CDM, né? Carbonária com a máfia. E também mesmo a classicona lá, que eu não vou falar o nome também. Mas aqui no Brasil é muito comum também. Isso acontece, é bem comum, mas é difícil você apontar essas evidências. Mas o poder é muito forte. Vamos falar do poder político, poder oficial. Claro que nem todo integrante dessas ordens, primeiro, sabe disso ou compactou com essa ala mais obscura. Agora, evidentemente, quando você teve no movimentos... Vamos pegar o exemplo lá do impeachment da Dilma, né? Lembra que tinha um movimento chamado Avança Brasil. Era um movimento da juventude da sociedade discreta. Eles que encabeçaram isso. O próprio MBL, etc. Tudo vinculado. Então, tudo que está liberal em Portugal era sinônimo de, né, pedreiro em francês. Isso aí. Liberal era... Hoje parece ser uma coisa totalmente sem sentido, mas o liberal em Portugal no século XIX era um revolucionário. Sim, era a esquerda. A esquerda hoje a gente pensa que o liberal representa a direita, né? Não era, não revolucionário. Não, o liberal era a esquerda. E criou... Por meio que via a janela de Overton, né? Aí as coisas vão se acomodando... E vai mudando o perfil, né? Para evitar que a oposição se tornasse o conservador, o restaurador, aquele que queria restaurar o que os liberais destruíram, eles criaram um espectro mais à esquerda, para eles ficarem nessa posição. Então, os liberais vão financiar literalmente o marxismo. Eles vão unificar toda a oposição ao liberalismo dentro do pensamento marxista, vão taxar todas as outras de socialismo utópico e só do Marx que é o científico. Então o Marx aí fala, não, o meu socialismo é o científico. É o científico, o resto é um bando de sonhadores. Exatamente. E sendo que não era assim, né? Não, tá tranquilo. Obrigado. Tem um pouquinho ainda. Mas aí, Davi... O tradicional revolucionário mandou mais um, né? O que dizer a respeito da treta recém-criada de José Bonifácio e Frei Sampaio no que tange ao título de Patriarca da Independência? Quer responder? Bom, o clássico do título é do José Bonifácio, sem dúvida nenhuma. Agora que o Frei Sampaio trabalhou ativamente nisso, reunindo todo mundo lá no convento no Rio de Janeiro, é impressionante. Aliás, é uma figura omitida, né? É o grande trabalho que ele fez pela independência. Ele era próximo da imperatriz, do imperador, disso, ele era próximo de todo mundo. Ele foi um grande articulador, né? Eu considero, com certeza, José Bonifácio o grande patriarca da independência. Agora, se isso é uma coisa boa ou ruim, eu deixo para cada um, né? Agora, se a gente vai falar de pais fundadores do Brasil, aí a gente tem que lembrar de Dom Manuel. Sim, do Brasil como nação é outra história. A gente precisa lembrar de Eurique, a gente precisa lembrar de Dom João IV. Aí a gente vai falar de pais fundadores da nação. A gente precisa estudar a Casa de Avis,
precisa estudar tudo isso. Mas aí, Recebemos um superchat aqui, a Torre Branca mandou R$10. obrigado, Torre Branca. Professor, o que o senhor sabe a respeito do Júlio Frank e do curso anexo? Vejo debates de origem dele. Quer responder? O Júlio conheço. Frank ele era ligado da Burschenschaft, né? Ah, da bucha? Burschenschaft, a bucha, né? Porque era de origem alemã. E remete aos Iluminados da Baviera. Esse termo Illuminati agora não tem nada a ver com os Iluminados da Baviera. Pô, faz uma confusão enorme, né? Esses Iluminados da Baviera têm uma história bem densa, né? Bem longa. Eles tiveram envolvimento depois com os Rothschild, né? O Adam Weishaupt, que era o fundador dos Iluminados da Baviera, tinha vários contatos Os Iluminados eles eram uma espécie de... vamos dizer assim... Era a líder das outras sociedades Isso, discretas. exatamente. Eles manipulavam as outras. Estavam na Manipulavam as outras. Inclusive o rei Luís da Baviera era ligado a eles. E aí então, aí o Júlio Frank era ligado a essa turma, né? Foi um emissário na realidade. E se instalaram essas sociedades aí secretas em vários locais aqui do Brasil, né? Com essa coisa Shaft. A mais influente, sem dúvida nenhuma, foi a Burschenschaft, lá na São Francisco, aqui em São Paulo, a Faculdade de Direito. Isso. E aí se criou uma sociedade secreta de elite, fundado pelo Júlio Frank. Depois ele foi enterrado na própria faculdade, né? Tem o túmulo dele até hoje. E essa Burschenschaft, depois chamada só de Bucha, fez vários presidentes da Primeira República. Se eu não me engano, acho que 1 ou 2 só não eram da Bucha. 1 ou 2 só, hein? Eu acho que o Hermes da Fonseca não era da Bucha, ele era da outra, mas eu acho que talvez um ou outro, mas toda aquela linha lá era tudo ligado a Bucha. Washington Luiz, Epitácio Pessoa, Venceslau Braz, Rodrigues Alves, todos eles eram ligados à Bucha, que era a sociedade secreta mais elitizada. Então o Júlio Frank teve um papel importante nessa linha que nós estamos falando, o que eu acho que ele tenha sido bom, né? Inclusive, essa sociedade, ela tinha os encontros, né? Que era tipo a festa da bucha. Lá tinha um termo que eles davam pro líder, que era agora eu não me lembro o termo, mas era o nome da festa. Como se fosse dá um exemplo, o dentista. Tá. Mas não era dentista, era outra coisa. Então era a festa desse cara que era o líder do negócio. Só que essa festa ela era secreta. Depois, quando eles assumiram o poder, eles ficaram tão fortes que teve 2 anos que ela foi pública, inclusive. Olha. Chegou a ser aberta ao público, assim. A festa da bucha. Aí a Bucha perdeu força nos anos 30, mas ela continuou existindo. Pelo menos nos anos 70. Tinha um lugar aqui em São Paulo que eles se encontravam. E, se não me engano, o traço característico entre eles, nessa nova fase, era a gravata borboleta. Eles tinham que se encontrar com a gravata borboleta e saber quem que era, quem que não era. Engraçado. Não me lembro, era assim. Mas hoje eu acho que não sei se ela existe, mas hoje em dia eu acho que não existe mais. Mas eu acho que até os anos 70, 80, eu acho que ela existiu, sim. É importante também, assim, o pessoal saber que quando a gente fala esses assuntos no YouTube, claro, existe uma certa limitação, né, para evitar contratempos aí para os canais, né, quando a gente também toma esse cuidado. Mas é importante que as pessoas entendam que o buraco é muito mais embaixo, tá? A gente não pode falar tudo que a gente pensa numa live. Né? Tem coisas que são assim, coisa que já envolve questão metafísica, questão sobrenatural, que é outro assunto, outra história, que é muito interessante também. Quer dizer, uma versão mais ou menos, né? Nunca é exatamente igual, mas nós vemos também a Skull and Bones nos Estados Unidos, que era de elite também. O Bush pai, Sim. O Bush filho era da Skull and Bones. Sim. Mais algum aí, Davi? Tem bastante, o pessoal tá empolgado aqui. Duro que esse assunto não dá para falar muito. Existiu influência maçônica no Concílio Vaticano II? Bicho, vamos evitar esse nome, gente. Pode Isso ser. é complicado, viu?
Tinha lá no Vaticano, tem muita história, isso aí teria que ter uma outra live, algum outro assunto. Teve uma sociedade muito influente lá no Vaticano chamada Propaganda Due, mas isso é um assunto para outro esquema. Tânia Maria de Souza, Bispo Márcio. Em 2022, eu assisti um vídeo que falava sobre a criação das religiões. Eles afirmaram que foram criadas no século XVIII pela sociedade secreta. Procede essa informação? Não entendi. Não, as religiões não têm... Será que ele não quis dizer que houve um novo entendimento delas pelo movimento iluminista? E os iluministas eles atacaram as tradições religiosas, especialmente a Igreja Católica, óbvio, e aí então quiseram reescrever a história, então, começaram a dar uma nova interpretação para o fenômeno religioso, né? Como uma coisa de história, uma coisa que era apegada a um tempo histórico, e que os novos tempos as pessoas iam abandonar a religião. Augusto Conte é dessa linha, o Marx é dessa linha, Sim. e outros são dessa linha. Não sei se é nesse sentido que ela perguntou. Talvez é o próprio surgimento aí dessas ordens aí que oficialmente surge em 1717 na Inglaterra, né? Talvez. Mas as religiões mesmo... Não, religião não. Religião é uma coisa antiquíssima. É o que houve uma releitura e uma interpretação materialista da religião, né? Mas lá, Davi. O tradicional revolucionário mandou existir iniciativas católicas pela independência brasileira antes da fundação do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Então, sim, teve padres que apoiaram até a República, né? Não é porque teve padres que apoiaram que a coisa está certa. Infelizmente, no Brasil, tinha muito padre que frequentava sociedades secretas, apesar da proibição da igreja, né? Isso é uma coisa que ocorreu e ocorre ainda hoje em dia, infelizmente. Exatamente, é isso. Pode falar de sociedade secreta? Ou não, evita? Não, só esse tema, não usa o outro nome, por favor. Tá. Tem que ser o mais genérico possível. Marques de Pombal pode ser considerado um dos membros de sociedades secretas mais influentes da história do Brasil, mesmo que negativamente? Claro, sem dúvida nenhuma. Ele foi iniciado lá em Londres, né? Ele foi embaixador em Londres. Ele levou para Portugal toda uma tradição dessas sociedades, introduziu o iluminismo em Portugal, perseguiu opositores como o Távora, perseguiu principalmente os jesuítas, ele extinguiu a ordem em Portugal, depois a Espanha extinguiu, a França extinguiu, a Áustria extinguiu, até que chegou no Papa, dizem, com ameaça de vida, ameaça de morrer, né? Ameaçaram o Papa de morte. E aí o Papa acabou suspendendo a ordem. Então, o Pombal se apresenta, sim, como uma grande figura negativa, óbvia, amando dessa sociedade que tinha como foco que iniciou, que era inclusive o principal foco irradiador, Londres, né? E se eu não me engano, foi Maria I, né, que bateu de frente com o Pombal. Bateu, a Maria I odiava o Pombal. O pai dela, o Dom José I, que nomeou o Pombal como ministro plenipotenciário. Aí a filha dele, Dona Maria I, e o genro também, o genro que era... Fala Maria louca, mas de louca não tinha nada. Não tinha nada, era piedosa. Ela ficou louca depois, infelizmente. Ela odiava Pombal. Quando o pai morreu e ela assumiu o trono, ela tentou desfazer o que o Pombal fez na chamada política da reviradeira. Isso. Mas, infelizmente, não... Os tempos já eram diferentes, os movimentos... O Pombal ele meio que preparou o caminho. Preparou o caminho. Os tempos eram diferentes, né? Portugal já estava as universidades já estavam infiltradas. Sim. O mundo estava. Montpellier fez o foco irradiador revolucionário na Europa. Muita gente aqui do Brasil, ligada em Confidência Mineira e outros focos, estudaram em Montpellier. Grande foco irradiador desse movimento iluminista. As coisas já estavam meio perdidas. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.